30 graus. Aeroportos. Informações dos principais aeroportos do Paraná: Aeroporto Internacional Afonso Pena, na região metropolitana de Curitiba, Aeroporto de Londrina e também de Foz do Iguaçu, no momento é que estão funcionando sem problemas. Jornalismo RIC 24 horas. Não basta saber, é preciso entender. Olha, nós começamos te contando que uma reunião de ontem na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia teve bate-boca entre os deputados. Quem protagonizou essa discussão toda foi o Renato Freitas, o Ademar Traiano e também o Márcio Pacheco. A confusão entre os deputados foi registrada na sessão do colegiado e envolveu então o deputado petista, o atual presidente da CCJ e o Márcio Pacheco, que é do Progressistas. Depois de Renato Freitas criticar um assessor de Pacheco, que estaria tirando sarro ali e rindo da fala de Renato Freitas, começou essa discussão. O parlamentar do Progressistas defendeu o funcionário e a troca de farpas foi crescendo até chegar a envolver Ademar Traiano. Quem esteve na Assembleia e acompanhou toda a situação foi a repórter Bárbara Rames. Vamos conferir. A discussão começou após o deputado Márcio Pacheco questionar o tempo usado pelo deputado Renato Freitas para a leitura do voto na CCJ. O parlamentar do PT, então, se incomodou com o comportamento de um assessor presente na sessão. O senhor faça a leitura do seu documento. Eu faço o que eu quiser, quem é você, coronelzinho? Aqui tem regra. Aqui você não manda. Aqui tem regra, deputado. Em mim você não manda aqui. Você não cria regra. Baixa a tua bola, deputado. Você que baixa a sua bola, rapaz. Coronelzinho de meia pataca. Olha, eu exijo respeito de Vossa Excelência, que não tem coronelzinho. Então exija dele e exija daquele rapaz. Vossa Excelência, então exija dele e exija daquele rapaz. Não tenha medo do senhor que é corrupto. Vossa Excelência trata o senhor como ele corrupto. merece. Então não tem nem moral pra falar comigo. E você é um coronelzinho. E você, palhaço... Busca o seu histórico. Posso buscar qualquer história. Bem seu não roubo o dinheiro do povo. Eu sei como mas eu não roubo o dinheiro do povo. A sua história. Eu não roubo. Vem fazer teatro aqui nessa casa. Teatro tava fazendo ele. Eu conheço a sua história. Teatro tava fazendo ele. Ficha e vou mostrar. Na ausência de argumentos, alguns deputados começaram a fazer ataques pessoais, especialmente o assessor de um dos deputados, do deputado Pacheco, que ia atrás dele começou a gesticular, dar risada, me achincalhar. É uma agressão que não faz sentido, que não pode acontecer. A casa ela tem que continuar, todos os deputados têm que ser respeitados, todos os assessores têm que ser respeitados, todos estão aqui para trabalhar. A confusão seguiu do lado de fora. Deputado que não aceita estabelecer ou ficar dentro dos parâmetros do que estabelece o regimento interno e parte para discussões paralelas de ofensas, de agressão a servidores da casa, assessores de deputados. No meio da confusão, de acordo com o deputado Tito Barrichello, uma mulher que estava no plenário da CCJ começou a proferir ofensas racistas contra o assessor envolvido no caso. Ela recebeu voz de prisão do próprio parlamentar e foi levada para uma delegacia em Curitiba. Então a senhora está presa em flagrante, agora deve acompanhar uma delegacia por crime de racismo. A senhora deve acompanhar aqui. Tito, você não é mais delegado, você está afastado. Qualquer um do povo pode... Abaixa a voz comigo. Ela passou a ofender um assessor de um deputado. Disse ele que ele ria como um macaco. No momento seguinte, ela passou a dirigir isso a diversas pessoas. O ocorrido hoje na CCJ está sendo averiguado pela Casa Militar. Já tivemos um desdobramento hoje, que foi a condução para um distrito policial em tese da pessoa que ofendeu o servidor. Obviamente que agora também isso cabe à autoridade policial fazer essa investigação. Nós, da mesa diretora, estamos esperando o parecer do nosso gabinete militar, junto com as informações da nossa diretoria de comunicação, para ter com muita cautela acesso a todas as informações, aos fatos de todos os lados, para a gente poder encaminhar as possíveis soluções, mas principalmente que a gente tenha uma atuação preventiva para que isso não volte mais a ocorrer.
Por meio de nota, a Assembleia informou quanto à discussão entre os deputados, se algum deles entender que as manifestações ultrapassaram o limite do decoro parlamentar, existe a possibilidade de entrarem aí com uma representação junto ao Conselho de Ética. A Assembleia ainda reafirmou o compromisso com a liberdade de expressão e o amplo debate de ideias e reforça que conta com mecanismos regimentais para coibir o excesso e responsabilizar eventuais quebras de decoro. O deputado Renato Freitas também divulgou uma nota oficial sobre o empurrão que ele deu no assessor de Pacheco. Segundo o comunicado, o assessor continuou provocando o deputado depois da sessão, situação que o encorajou a se aproximar do parlamentar, que reagiu o empurrando. A nota ainda reforça que o assessor desrespeitou Freitas no exercício de sua função e que isso é inaceitável. Para a gente agora explicar o resumo da história toda para você que está nos ouvindo, teve lá a discussão na CCJ, uma pauta extensa, eram mais de 30 projetos para serem avaliados na Comissão de Constituição e Justiça, uma comissão que precisa dizer se um projeto, seja ele do Executivo ou de outro parlamentar, é constitucional ou não. Não cabe analisar o mérito. Isso é lá no plenário, na análise com os mais de 50 parlamentares da Assembleia Legislativa. E era mais ou menos isso que estava acontecendo ali naquele momento na reunião da CCJ. O deputado Renato Freitas foi ler o voto dele, uma página ali, um documento extenso, e ultrapassou ali cerca de 25 minutos na fala. O regimento interno, de acordo com o presidente da CCJ, é de 5 minutos. Os deputados estavam ali permitindo, de certa forma, e até aceitando essa fala mais extensa de Renato Freitas, até que em um dado momento o Márcio Pacheco fez uma reclamação e foi isso que gerou uma discussão tão grande de quinta série dentro da CCJ da Assembleia Legislativa, que a gente vê gritos de um lado, supostas risadas do outro lado e parlamentares se excedendo no tom num momento em que a gente deveria ver discussões sérias acontecendo dentro daquela comissão. A gente já viu o Renato Freitas fazendo isso na Câmara de Vereadores de Curitiba, a gente já viu o Renato Freitas fazendo isso no ano passado também, durante ali o ano dele como deputado estadual no plenário da Assembleia Legislativa. Inclusive foram instaurados ali processos de averiguação do decoro parlamentar pelo Conselho de Ética, acabou em nada. E a gente vê agora a situação de novo com o parlamentar se repetindo dentro da Comissão de Constituição e Justiça. Eu uso aqui como exemplo que isso não é necessariamente uma perseguição. A deputada Ana Júlia, também do PT, também de esquerda, se manifestou durante a CCJ de forma muito educada, muito transparente, se posicionou, teve uma fala firme, agindo como uma parlamentar. Por que o Renato Freitas não pode adotar a mesma forma? A esquerda precisa agir assim? Ele precisa agir dessa forma? Qual a necessidade, deputado, de erguer o tom e xingar os outros colegas? De se incomodar com risada? Eu mesma já vi o senhor dando risada também em sessão da Câmara de Vereadores de Curitiba, enquanto outros deputados falavam, porque o senhor não concordava? E a sessão seguia da mesma forma? A sessão não era interrompida aos gritos pelos parlamentares porque se sentiam ofendidos? Qual é o tom, então, Carlos Cobal, que a gente tem que entender aqui dessas conversas, dessas reuniões dentro de uma comissão de Constituição e Justiça? É a comissão mais importante da Assembleia Legislativa. É onde os projetos passam por primeiro e a gente protagonizar cenas como essa. Que vergonha, né? Que vergonha alheia você ver essa boa matéria aí colocada agora ao ar, narrando tudo o que aconteceu com detalhes. Mas a gente tem que ir além dessa discussão. Era uma questão de tempo. Todo mundo já sabia isso, né? Até pelo histórico envolvendo Adhemar Traiano e Renato Freitas, quando o Traiano era presidente no ano passado. Era só uma questão de tempo, a gente sabia que ia chegar nisso. Agora, o deputado Renato Freitas precisa cumprir o regimento interno, que é a bíblia dos deputados estaduais. Se ali diz, tem um regramento para um tempo da sua leitura do seu parecer, esse tempo tem que ser cumprido, claro. Pode ter uma margem ali de mais 30 segundos, 40 segundos. Agora, o que não pode ficar 25 minutos lendo um parecer, né? Ele pode resumir, condensar essa ideia desse parecer dele, dando ali o seu voto sobre a constitucionalidade ou não. E é bom que fique claro isso. A CCJ trata tão somente apenas da constitucionalidade do projeto, se ele atende aos requisitos constitucionais ou não. E aí a discussão do mérito, aí sim, deve ser feita no plenário. Agora, o que a gente viu ali é uma pouca vergonha, é uma coisa baixa, uma coisa de você que está me ouvindo aí em casa, que tá indo pro carro levar agora os filhos na escola. Vamos pegar, aproveitar que a Jovem Pan fala para a rede aqui,
os eleitores lá do interior do Ademar Traiano, os vereadores do Renato Freitas, os eleitores do Renato Freitas, vocês votaram nele para isso aí? Vocês votaram num deputado estadual que tem um salário muito bom, tem verbas ali acessórias, para ver isso? Um xingando o outro? Não existe mais decoro parlamentar na Assembleia. Inclusive, ontem eu conversei com alguns deputados que me disseram o seguinte: esse caso, além de ir para a delegacia, porque foi, né? A gente já vai tratar aqui também desse caso específico aí, desse suposto caso de racismo. Agora, tem tudo para esse caso também ir para o Conselho de Ética. E aí nós vamos mais uma vez ver uma enxurrada de representações contra deputados um contra o outro. Será que eles não conseguem viver em paz? Talvez isso também seja um reflexo do que a gente vê aqui fora. Dessa falta de empatia, você não consegue falar com outra pessoa que tem uma opinião diferente da tua, você não consegue conversar, você não consegue dialogar. Ninguém quer impor nada a ninguém, a sua ideologia política, a sua ideologia religiosa, nada disso. Você tem que saber lidar com o outro, com a opinião diversa do outro. É simples assim. E aí você espera que um deputado estadual, que tem um curso superior, que tem já uma experiência, principalmente política, saiba lidar com a diversidade. E a gente viu que não sabe, ninguém ali soube lidar. Renato Freitas não soube lidar quando viu um assessor de forma errada também ficar tirando sarro ali dele ou de qualquer outro deputado. O assessor não tá ali para isso, tá para assessorar o seu deputado, não é para ficar comentando ou fazendo caras e bocas do voto do outro. O Ademar Traiano também não soube lidar com a situação ali quando foi. É bem verdade que o Traiano entrou depois. Essa discussão não foi provocada só entre Traiano e Renato Freitas, acabou desandando para isso. E como isso deve acontecer novamente. Já notem aí, isso vai acontecer de novo durante o ano. Porque existe uma rusga entre eles ali e isso não vai acabar bem. Então, infelizmente, a gente teve que ver isso, trazer isso e infelizmente a gente está tendo que comentar isso. Agora, a gente podia estar falando de bons projetos na Assembleia Legislativa. Passou recentemente um envolvendo a Ilha do Mel, em que os moradores vão estar ali participando agora da gestão da Ilha do Mel, dos projetos da Ilha do Mel, o segundo potencial de atração de turistas aqui do nosso estado do Paraná, perdendo só para Foz do Iguaçu. Ao invés disso, a gente vê ali corrupto, bandido, safado. Infelizmente, é isso aí que a gente está vendo na Assembleia Legislativa. E depois dessas cenas absolutamente lamentáveis, a mesa diretora já avisou que vai reunir o colegiado para entender o que pode ser feito para tentar elevar o nível do debate. Porque, de fato, o clima esquentou muito. Até ontem à noite, eu conversei com o presidente do Conselho de Ética, não havia protocolado ali nenhuma reclamação por parte de um dos deputados envolvidos aí nessas cenas estapafúrdias, mas com certeza não são as cenas que os paranaenses esperam de um legislativo. A Assembleia não pode ser palco para isso. Eu arrisco, inclusive, a dizer que depois do desabafo do Carlos, que ninguém mais aguenta esse tom de debate. Não é a primeira vez que a gente enfrenta ali o debate dentro do legislativo sendo desvirtuado para questões que não tem nada a ver com projetos, com o debate para encontrar a melhor versão de uma proposta, né? São deputados trocando provocações. Eu entendo que são vários, e são vários que entram e respondem e participam. Ninguém contém a coisa, né? Todo mundo vai em torno ali daquela briga, daquela provocação, vai descambando, e tem muito sim de olho nas redes sociais, tem muito na construção de narrativas, de um lado de você ser um perseguido dentro da casa, do outro de você ser o grande justiceiro das araucárias, e ninguém prioriza ali o que interessa mesmo, que são os debates que constroem para o paranaense uma situação melhor. E é lamentável porque isso não fere só a um deputado, fere a casa como um todo, na minha leitura. Quando você olha um conjunto de cenas como esta, não importa que foram 2, que foram 3, você arrasta a instituição como um todo para esse conjunto. Porque é isso, as pessoas olham e pensam, olha lá a baixaria, olha a situação que os deputados se encontram, olha como é que é no Paraná que acontece esse debate. Essa aqui é a avaliação que é feita, provocando esse constrangimento total em relação à Assembleia Legislativa. E dentro da casa, o respeito não é só durante a CCJ, teve empurrão no corredor depois, teve dedo em riste para um assessor para outro ali, entre deputados inclusive. Tudo vai ser alvo desse pente fino, né? Que será feito pelo gabinete militar da casa, mas vira
uma baixaria completa e absoluta ali quando você olha para essa situação. Então, sim, que a casa tome medidas. Eu perguntei, inclusive, para a mesa se existiria um tempo para que essas medidas fossem tomadas, se existiria um tempo para o gabinete militar apresentar os resultados ali a respeito disso. Foi informado que é o tempo necessário, mas houve uma tônica muito forte no sentido de que não será possível conviver dessa maneira e permitir que os espaços pulem, né, ultrapassem ali o limite da discussão, que é a discussão produtiva. Tudo bem divergir, tudo bem ser contra, ser a favor, a ideia. Eles estavam discutindo criação de 105 cargos para o Corpo de Bombeiros, quando o Renato Freitas fez essa leitura aí de 23 minutos e houve a discussão em torno do tempo. Tá certo, discutam se houve tempo, se não houve, mas não dá para descambar para essa baixaria que todos os paranaenses ficam pagando a conta, enquanto a Assembleia deveria estar votando ali questões que levem o Paraná para frente. Ouvinte, internauta, a opinião de vocês é importante, tá? Não existe um quadro aqui nesse jornal, vamos agora com a opinião de quem nos escuta. É o tempo inteiro a gente trazendo aqui vocês para esse diálogo. Manda o WhatsApp, nosso número é o 41 984 18 1071 ou no nosso canal do YouTube no Jovem Pan Grupo RIC. O Júlio César, o Michel Bettinardi, a Elisângela, o Jefferson Kloss, Fernando Piazza, todo mundo está comentando sobre essa situação na Assembleia Legislativa, Carlos. Eu quero só pontuar mais uma coisa que até eu deixei de fora justamente para a gente entender que é diferente a situação. Existiu ali uma possibilidade, uma suspeita de caso de racismo. Isso é grave, isso é crime. E sim, a moça que estava ali, suspeita de ter falado ali macaco para alguém ali, ela pode sim ser presa por qualquer um, em flagrante. Não precisa ser delegado de polícia, por acaso o Tito ali, Barrichello, é delegado e licenciado da Polícia Civil, mas qualquer cidadão brasileiro, está na Constituição, qualquer cidadão brasileiro pode dar voz de prisão a quem está cometendo um crime em flagrante. Então, isso está dentro da regra do jogo. Isso tem que ser apurado, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, inclusive o Tito não participou ali da sessão da Assembleia Legislativa, estava na Delegacia de Polícia relatando os fatos. Isso tem que ser apurado e punido, caso de fato tenha sido acontecido aí esse crime de racismo.